Pessoal, hoje nós vamos falar do item 24 da apostila, chimpanzé e primata. Então vamos lá. Os princípios inteligentes que já adquiriram através dos milênios e reencarnações sucessivas toda a experiência do reino animal passam a reencarnar como primatas em linha ascendente. Surgiram em diversas formas experimentais em busca de uma forma biológica adequada para o novo mundo que surgia. Aqui cabe um parênteses para falarmos que a linhagem evolutiva do homem é incompleta e passa por constantes mudanças. Por essa razão, é necessário sempre atualizar o conteúdo relativo a essa área, devido a falsas pistas, farsas, teorias infundadas ou incorretas, linhagem que não se relacionam com o Homo sapiens, o gênero do homem moderno, ou seja, diversos fatores que promovem novas teorias de linhagem nesse campo de pesquisa. Um exemplo de alteração é o caso de Luzia, encontrada em Lagoa Santa, que foi considerada por muito tempo o hominídeo mais antigo da América, até a descoberta de outro fóssil ainda mais antigo, com 12.000 anos de oposição aos 11 de Luzia. Também há o caso da farsa do homem de Piltdown, um fóssil falso com crânio de homem moderno e mandíbula de macaco, que foi aceito como verdadeiro durante 4 décadas. Essa fraude impediu que o Australopithecus fosse aceito pela comunidade científica, sendo que atualmente o gênero é considerado como certo ascendente do homem moderno. Continuando, já no animal vem a escala do chimpanzé para o primata. Sendo assim, no estágio animal é preciso voltar à seguinte escala. No mineral desenvolve-se atração e repulsão, que começa no elemento simples quintessenciado. Evoluindo, passa tudo para o vegetal. No vegetal começa com a sensação, termina com a sensibilidade. No animal começa com o instinto, que é essa vivência toda, desde o elemento simples quintessenciado até esse estágio animal. O instinto, desse modo, é a vivência do passado. No animal, ocorre o instinto e o desenvolvimento da inteligência. Isto é, ele desenvolve o instinto e começa a desenvolver a inteligência para chegar ao primata. Chegando ao primata, acontece o seguinte: já se tem o instinto, a inteligência mais desenvolvida, começando a desenvolver a razão, a fim de se tornar espírito, com E maiúsculo. Em se tratando da evolução do animal, é preciso considerar o estágio do chimpanzé. Ele possui instinto e começo de inteligência. Já o primata possui instinto, inteligência e começo de razão. O chimpanzé não sabe o motivo pelo qual os eventos acontecem. Ele apresenta defesa em reação a situações em que não foi bem sucedido. Então ele recua. Caso contrário, ele avança. Mas ele age e reage mediante instinto e inteligência. Não consegue, portanto, racionalizar os processos. Não tem a razão da coisa, como dizia seu Leão. Já o primata, por causa do começo da razão, ele indaga, ele cisma. Ele é cismado, é o começo da razão. Diferentemente do animal, o primata percebe as coisas e calcula se fica ou se foge. Consegue, desse modo, utilizar a razão. O chimpanzé é o último estágio da escala animal que antecede os primatas. Então, vejamos o que é um primata. Para entender esse processo, vamos nos basear no estágio do chimpanzé. Hoje, cientificamente, podemos verificar o caso de 2 chimpanzés com a seguinte diferença: a coluna de um é perfeitamente vertical,
a coluna do outro não está bem vertical, está quase. Um deles tem os braços mais curtos e as pernas mais compridas, aquele que não apresenta a coluna vertical. O outro, que apresenta a coluna quase vertical, tem braços um pouco mais compridos e as pernas um pouco mais curtas. Assim, há essa diferença entre os dois chimpanzés. Segundo a ciência oficial, o chimpanzé ele imita tudo que você mostra a ele. Os cientistas fizeram um experimento. Ao ser feito um gesto, o chimpanzé, que apresentava a coluna quase vertical, reproduzia-o da seguinte maneira: ele olhava as mãos, mas não conseguia fazer o mesmo. Já o outro, que tinha a coluna vertical e os braços mais curtos, conseguia reproduzir com os dedos das mãos o gesto de contar dinheiro, por exemplo. Esse último apresentava razão. Então, essa é a diferença entre um animal e um primata, ainda que a estrutura seja de dois chimpanzés. Então, vamos esclarecer o lance que propiciou a eclosão da razão. Para isso, é preciso observar que o animal apresenta a coluna na posição horizontal. Além disso, há a condição do orangotango, um animal da raça do quadrúmano. Ele é lerdo e anda quase com as quatro mãos no chão. Já o chimpanzé tem sagacidade, está no começo do desenvolvimento da razão. Então, seu leão demonstrava, para a criatura pegar bem, é o seguinte: ao andar horizontalmente com as quatro mãos no chão, o chimpanzé tem a rede sanguínea nervosa com sobrecarga na cabeça. Daí a pouco, como meio de defesa, ele precisa andar mais apressado. Então, para se defender, ele levanta as mãos do chão e pula para se livrar de outro animal. Se andar com as quatro mãos, ele não consegue fugir, por não ter a velocidade do animal mais rápido que ele. Esse processo desenvolve o chimpanzé. Por não utilizar as mãos no chão, ele começa a se habituar com esse processo. Depois começa a pegar coisas no alto. Desenvolve então a altura e modifica a envergadura da coluna. Assim, a mente não está sobrecarregada da rede sanguínea nem do sistema nervoso. Isso torna possível abrir mais a assimilação. Quando ele se torna primata, a coluna se torna totalmente vertical. Então começa a pensar no porquê das coisas. Essa fase ocorre porque a coluna está totalmente reta. Aí, nesse momento, podemos falar em primata. Se a coluna estiver um pouco curvada, é o chimpanzé. Este tem tudo, mas a mente ainda está um pouco sobrecarregada da circulação e do sistema nervoso. Quando a coluna se torna reta, então começa a razão. Para ocorrer a verticalização da coluna, o Sr. Leão apresentava uma ilustração hipotética. Ele dizia: vou soltar um papagaio. Quem conviveu com ele se lembra bem disso. Como animal, a coluna ainda está um pouco horizontal, sendo-lhe possível fazer as mesmas ações, tanto com as patas traseiras quanto com as dianteiras. Assim, era possível pegar coisas com ambas as patas, cuja formação era igual. Mas para andar mais rápido do que outro animal, era preciso às vezes dar salto. Então, para ele andar mais rápido, começou a soltar a mão do chão e a pular. Com isso, ele conseguia andar de modo mais veloz e também podia pegar o que estava desejando. Assim, prossegue o seu esforço em virtude da necessidade de defesa na iminência de fugir da ameaça de outros animais. Ou seja, para não ser alcançado por um mais rápido, ele precisava correr para se defender. Mediante essa ilustração, o Sr. Leão demonstrava que os lances da evolução procedem de modo natural normal, não havendo, portanto, um produto pronto e acabado. Então,
ao utilizar as patas traseiras para correr, foi modificando seu formato. E assim foi, até que não precisou mais pôr as patas dianteiras no chão, pois havia ações que ele fazia com as dianteiras e não fazia mais com as traseiras. Isto é, essas últimas não apresentavam mais a destreza e as qualidades de antes. Já as patas dianteiras ainda permaneceram nessa fase sem alteração. Contudo, a lei de mudança opera sempre. Tudo muda. A única coisa que não muda é a lei de mudança, porque muda sempre. Vamos então ver como isso ocorre. Com as pernas alongadas, o chimpanzé começa a alongar também os braços para pegar frutos em árvores. Nesse lance da evolução, é passível de se aplicar a seguinte consideração de Emmanuel. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, o uso cria a segunda personalidade, como está lá no livro Consolador. Como vimos, o hábito criou uma mudança. Com base nessa alteração, ocorreu a verticalização da coluna. Com a verticalização da coluna, aconteceram mais alterações. Na posição horizontal, havia peso e sobrecarga na corrente sanguínea e no sistema nervoso. A mente, nessas condições, está sobrecarregada em razão dos fatores decorrentes da também sobrecarga sanguínea. Quando o chimpanzé retira as mãos do chão, ocorre uma redução da sobrecarga sanguínea no sistema nervoso. À medida que se inclina a coluna vertebral, ocorre uma redução de peso no sistema nervoso até a sua verticalização, o que propiciará um baixo impacto da corrente sanguínea. Em se tratando da redução da corrente sanguínea, nesse lance é preciso considerar que ela foi gradual. Caso contrário, poderia ocorrer desmaio ou até mesmo a morte do chimpanzé. Com a manutenção do esforço de adaptação, o hábito cria a segunda natureza, como vimos. Processa-se a gradativa redução da força propulsora da corrente sanguínea, o que propicia menos irrigação na massa encefálica. Assim sendo, torna-se possível a redução com base no pensamento contínuo, originando a razão primitiva. E para finalizar, nós lembramos o que o Sr. Leão fazia. Ele fazia uma comparação entre o processo de rarefação da energia de sobrecarga, tanto da corrente sanguínea, quanto do sistema nervoso e atmosfera. Quando está nublado, não passa o raio de sol, mas se ocorrer a rarefação, passa o raio de sol. É só olhar uma chaminé que lança fogo e carbono. Nessa circunstância, o raio solar chega e não passa, por causa da cortina de carbono. Mas se a chaminé não lançar o material, ocorre a rarefação e o raio de sol penetra. Então, pessoal, vamos para a revisão do item 24, chimpanzé e primata. Vamos ver primeiro a escala do chimpanzé. O chimpanzé, com a necessidade de autodefesa, vai dar pulo para escapar de animais mais rápidos e, com isso, alonga as pernas. Com as pernas alongadas, o chimpanzé começa a alongar também os braços para pegar frutos em árvores e, consequentemente, começa a verticalizar gradativamente a coluna. Podemos ver reflexos congênitos e condicionados no capítulo 12 de Mecanismos da Mediunidade, questão 254 de O Consolador, capítulo 62 de Fonte Viva. Assim, com os estímulos e a circunstância e necessidade, que foi um item que nós vimos lá no primeiro estudo nosso de Evolução Origens, pode-se observar que o hábito cria uma segunda natureza, como é possível observar as mudanças de postura dos reflexos posturais dos chimpanzés. Com a verticalização gradativa da coluna, ocorre a redução da força propulsora da corrente sanguínea. Com isso, diminui a sobrecarga da corrente sanguínea na rede nervosa
e na massa encefálica. Isso acarreta uma rarefação dos elementos que constituem o sistema nervoso. Então, esses chimpanzés começam a fazer indagações no campo mental, passando a ser primatas. A razão no primata é oriunda desse processo de condicionamento de reflexos. Nós podemos ver a experiência de Pavlov, reflexos psíquicos, no capítulo 12 de Mecanismos da Mediunidade. Continuando, chimpanzé e primata, nós vamos ver aqui que o chimpanzé, coluna adaptada à horizontal, possui instinto e começo de inteligência. Não sabe o motivo pelo qual os eventos acontecem. Não racionaliza os processos. Último estágio da escala animal que antecede os primatas. E o primata, coluna adaptada vertical, possui instinto, inteligência e começo de razão. O primata indaga, cisma, por causa do começo da razão. E aqui, nos primatas, é onde os deportados encarnam. Instinto de conservação e reflexo incondicionado de defesa, os 5 alongamentos que nós vamos ver aqui. O primeiro, ele tira as mãos do chão, alonga as pernas, pode pegar alimentos que estão no alto e gera modificação interna. O segundo alongamento, braço, reflexo incondicionado de alimentação, adaptação em função da circunstância e necessidade, gera a modificação interna. O terceiro, coluna para adaptação na vertical, gera a modificação interna, a disciplina antecede a espontaneidade. A verticalização é gradativa. No quarto, sistema nervoso, reduz o impulso da corrente sanguínea no corpo interno. Nós podemos ver aí no item quadrúmanos em A Gênese de Kardec. E o 5, com a rarefação da massa encefálica, há uma nova mudança e o primata já consegue indagar. Tipos de reflexos nós vamos ver baseado no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografia do Chico, né? Reflexos congênitos ou incondicionados, que são os pré-existentes, que nós temos os protetores, os alimentares, os posturais e os sexuais. E neles não há necessidade do córtex cerebral, ele é automático. E depois os reflexos adquiridos ou condicionados. Não surgem espontaneamente, mas sim são conquistados pelo indivíduo no curso da existência. Os reflexos adquiridos ou condicionados se utilizam da intervenção necessária do córtex cerebral. Desenvolve-se com os reflexos pré-existentes a maneira de construções emocionais, por vezes instáveis, e sobre os alicerces das vias nervosas, que pertencem aos seguros reflexos congênitos ou absolutos. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos que ver hoje. Nós estamos agradecendo a todos e vamos também agradecer a espiritualidade amiga, o amparo, a assistência que sempre nos dá no nosso pequeno esforço de levar até aqueles que precisam e que querem entender a evolução, origens. Que vocês tenham uma semana abençoada e que possamos todos termos muita paz para vocês.